Sindicatos protestam contra a reforma trabalhista e da Previdência. Projeto estadual incentiva produtores a trabalharem com criação de peixes. Alunos participam de júri simulado e ainda mês que vem tem eleição para a presidência do Lajadense. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univates, primeira edição, está no ar. Olá, boa tarde. O Conselho do Fundo para o Trabalhador, o CODEFAT, aprovou a prorrogação do prazo de pagamento do abono salarial, o PIS, para o dia 29 de dezembro. Segundo dados do CODEFAT, 1.600.000 trabalhadores não foram até as agências da Caixa para sacar o dinheiro. O benefício corresponde a um salário mínimo e é pago de acordo com os meses trabalhados no ano. O prazo para saque terminaria hoje, então, só reforçando, agora é 29 de dezembro. O dia de manifestação intersindical, anunciado pelas centrais sindicais de todo o país, está sendo marcado por bloqueio de rodovias e protestos de sindicatos de trabalhadores. Em Lajeado, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Avícolas e Alimentação em Geral, STIAL, mantém concentração em frente da empresa BRF desde as 8 da manhã. Além de protestar contra as reformas trabalhista e previdenciária, os sindicalistas se manifestam contra a proposta de reajuste salarial oferecido pela empresa, que é de 3%. Já no Parque Professor Teobaldo Dick, representantes de sindicatos de diversas categorias fizeram concentração a partir das 9 da manhã. Manhã de protestos em Lajeado. Sindicalistas se concentraram em silêncio no Parque Professor Teobaldo Dick. A manifestação é intersindical, reúne 40 entidades que representam trabalhadores do Vale do Taquari e estão distribuídos em pontos estratégicos da cidade e de outros municípios. Hoje é um manifesto de apoio à greve geral, deflagrada pelas centrais e pelas federações que assessoram os sindicatos. Nós somos, então, a União Intersindical do Vale do Taquari, representada por trabalhadores rurais e urbanos. E a gente está organizando esse manifesto justamente repudiando as reformas trabalhista, previdenciária, e da terceirização impostas pelo governo. A gente está nos mobilizando para que esse governo não destrua os direitos que foram conquistados até o momento. Acredito que as pessoas estão começando a se dar conta, do que poderá acontecer com o futuro dos seus filhos, com o futuro dos seus netos. Então, esse dia de hoje é mais um dia de luta, assim como foi dia 28, onde a gente protestou contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, que está para ser votada agora também em plenário. Diferente do protesto que aconteceu dia 28 de abril e reuniu cerca de 2.000 pessoas, a ideia dos representantes sindicais hoje é informar. Então a gente vai estar em pontos estratégicos a Júlio de Castilhos, com faixas, banners, panfletos, informando o povo. A gente vai conversar, não é simplesmente distribuir panfleto, mas a gente vai conversar, saber se o povo está informado, se ele está esclarecido quanto ao que está sendo proposto pelo governo, qual a visão dele quanto a isso, se ele realmente está a favor, contra, quais são os aspectos que o movem a estar a favor ou contra essas reformas impostas, a gente diz, pelo governo federal. Em Lajeado vão ser 4 pontos estratégicos de orientação. Está na hora de a gente, daqui para frente, se unir mais, buscar mais, estar junto no coletivo e pensar que o governo não está aí só para ditar as regras, mas o povo também está na hora de começar a dizer o que ele quer e o que ele não quer, Então, conclamo sempre, vamos todos para a rua, nós temos que estar atentos. Eu acho que está mais do que na hora de fazer isso agora. Ainda falando de protestos, hoje por volta das 5h30 da manhã, manifestantes bloquearam a BR-386 no quilômetro 432 em Nova Santa Rita. Cerca de 200 pessoas do assentamento que fica próximo à BR participaram do movimento. Segundo informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal, o bloqueio seguiu até às 8 da manhã. É da região noroeste do estado, vencedor do prêmio principal do sorteio desse mês do programa Nota Fiscal Gaúcha. No Vale, 25 consumidores foram premiados. A lista completa pode ser conferida no site nfg.cefaz.rs.gov.br.
E a seguir a gente fala da criação de peixes como fonte de renda. Começamos esse bloco falando de trânsito. O conserto do guarda-corpo da ponte sobre o Arroio Boa Vista, na BR-386 em Estrela, ainda não começou. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o serviço vai ser feito por uma empresa terceirizada e ainda não começou em função da não entrega do material para a sinalização da rodovia. Ainda não há previsão de início dos trabalhos por parte do DENIT. Ainda falando de trânsito, faixas de pedestres que garantem a segurança de quem atravessa a Rua Júlio de Castilhos, no centro de Lajeado, estão sendo trocadas de lugar. A mudança é feita pelo Departamento de Trânsito a partir da orientação do Conselho Municipal. A primeira alteração foi na quadra da Prefeitura. Novas trocas devem ser feitas nos próximos dias. Produtores dos municípios que integram o G8 estão sendo beneficiados com a abertura de viveiros para a criação de peixes. Nós fomos até o interior de Cruzeiro do Sul para conhecer os resultados desse projeto que conta com investimentos do Estado. Fonte de renda para quem está no campo. A criação de peixes tem sido uma alternativa para alguns produtores. A proposta de desenvolver a piscicultura aqui na região tem importância hoje na situação de nós estarmos criando referências de um modelo de viveiro de solo adaptado ao sistema produtivo que tenha o objetivo realmente de melhorar a qualidade do ambiente para se criar os peixes. A família da dona Eloni cria peixes há 15 anos. Há 3 decidiram apostar somente nessa cultura. Graças ao Programa Integrado de Pesca implantado pela Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, a produção deve aumentar. Representa o trabalho, né? Nem sei como explicar direito, mas ela é o nosso sustento. Para o João Sampaio, que orienta os produtores quando o assunto é criação de peixes, o projeto busca desenvolver as propriedades e melhorar a renda de quem mora no campo. A região do Vale do Taquari, ela já é muito desenvolvida em piscicultura em relação ao estado, ela é referência em vários aspectos, mas termos uma referência de estrutura, pensando no viveiro do solo como aquele local ideal para se criar os peixes, é uma coisa que está começando, a Emater já tem trabalhado, mas ela ainda está em desenvolvimento e ainda é uma necessidade aqui da região. Então, esse é o principal valor desse trabalho agora. A expectativa da Emater, que faz a gestão do projeto na região, é que até o final do programa sejam abertos 130 viveiros de solo, popularmente conhecidos como açudes. Os produtores beneficiados são dos municípios que fazem parte do G8, que integra Forquetinha, Boqueirão do Leão, Sério, Marques de Souza, Santa Clara do Sul, Cruzeiro do Sul, Progresso e Canudos do Vale. Agora a previsão do tempo. Aos poucos a frente fria se afasta do estado. Por isso, nas próximas horas ainda vamos ter a presença de nuvens no vale com chance de chuva fraca em alguns pontos. Mas o sol pode aparecer em alguns momentos. As temperaturas não sobem muito e as máximas ficam na casa dos 20 graus. E olha, à noite volta a esfriar. Então, se sair, melhor estar prevenido, pois a temperatura deve ficar por volta dos 12 graus. No fim de semana, uma massa de ar seco e frio atua sobre o território gaúcho, por isso, tanto sábado como domingo devem ser de sol. Veja as temperaturas para amanhã na região.
JU de volta, o desemprego ficou em 13,3% em maio, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. No mês passado, o Brasil tinha 13 milhões e 800 mil desempregados. O número ainda pode parecer alto, mas representa uma redução em relação à taxa de abril, que foi de 13,6%. O Tribunal do Júri no Brasil é usado apenas para crime contra a vida. Defesa e promotoria tentam convencer os jurados, cada um com suas teses. Hoje, nossa equipe foi acompanhar de perto um simulado de júri. Aqui o júri é uma ficção, mas o procedimento é o mesmo de julgamento de verdade. A atividade faz parte da disciplina de introdução ao estudo do direito da Univates, forma de compartilhar com a comunidade atividades que são feitas em sala de aula. Por isso da escolha de um júri simulado, porque ele tem todo um teatro por detrás da sua elaboração, enfim, que cativa também, fica de fácil compreensão para a comunidade que vai nos assistir. Ela vai compreender de uma forma mais tranquila, efetivamente, a nossa proposta. O júri simulado é tradicional no curso de Direito. Hoje, os alunos do ensino médio do Colégio Evangélico Alberto Torres participam da atividade. Hoje, com esse júri simulado que o pessoal da Univates está trazendo para nós, é muito significativo, porque os alunos vão ter uma experiência real do que acontece num júri. E a expectativa, eles têm trabalhado um pouco também com o texto que vai ser trabalhado nesse júri simulado, então a expectativa é grande e até eles vão participar desse momento do júri simulado. Vestidos a caráter, os universitários são os protagonistas do júri, promotores, defensores e réus. Os alunos do ensino médio do SEAT ocupam a posição de jurados. No final, toda a plateia se manifesta pela condenação ou absolvição dos réus. Ele sempre foi baseado num caso tradicional, que na verdade nos Estados Unidos foi publicado em 1949, chamado Caso dos Exploradores de Caverna. Então existe um livro de base que trava um embate dentro de uma história de alguns expedicionários, né, que ficam trancafiados numa caverna, onde um deles vem a óbito. Então acontece um homicídio, um suposto homicídio. E é esse caso que é ilustrado nesse júri, porque o embate que se trava quando do julgamento dessas pessoas, 4 sobrevivem e 4 são julgados, discute duas teorias de fundo do direito, que são o justnaturalismo e o justpositivismo. Momento de colocar em prática o que é aprendido em sala de aula. Acho que eu posso falar por todos nós que estamos aqui. Para mim, a importância, eu quero seguir nessa profissão. Eu quis ser promotora no júri simulado hoje, porque eu pretendo ser promotora quando eu me formar, pretendo seguir. Acho que a importância de fazer esse júri simulado aqui hoje é para mostrar não só para os meus colegas, mas tanto quanto ao ensino médio, de que a busca de justiça tem que ser sempre, tem que ser contínua. Membros do Conselho Municipal de Entorpecentes, o COMEN de Lajeado, e do Fórum de Combate à Drogadição do município assinaram um ato de cooperação na tarde de ontem. O documento determina a fusão das duas entidades que combatem a drogadição entre adolescentes, jovens e moradores de rua. O primeiro encontro vai ser na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, no auditório da Delegacia de Polícia Civil de Lajeado. O Poder Executivo de Lajeado fez a entrega formal do projeto de lei do Plano Plurianual ao presidente da Câmara, o vereador Valdir Blau. O ato foi na própria Câmara de Vereadores. O projeto de lei do PPA contém a projeção orçamentária para os anos de 2018 até 2021, ou seja, ele define em que a Prefeitura vai investir e quanto vai gastar nesse período. E a seguir, mês que vem, tem eleição à presidência do Lajeadense. Formado nesse ano, o grupo Tribo de Rua Arte e Cultura promove hoje uma iniciativa de aproximação com os moradores de rua em Lajeado. Serão entregues cerca de 50 sanduíches produzidos com alimentos doados. A iniciativa vai ao encontro do principal objetivo da equipe, que é de praticar a solidariedade através da arte. A distribuição está marcada para as 8 da noite na região central da cidade. Os voluntários vão estar caracterizados para a entrega dos alimentos.
Patinadores de todo o estado vêm a Lajeado amanhã. Eles participam do 5º Festival de Shows do Centro de Patinação Clube 7 de Setembro. A atração inicia às 7h30 da noite. O espetáculo conta com a participação de 10 clubes, totalizando mais de 20 coreografias. O destaque é a presença do Fusion, quarteto de patinadores de âmbito internacional, que tem o campeão brasileiro Carlos Radke no elenco. É a primeira vez que ele participa da programação em Lajeado. No próximo mês acontece a eleição para a presidência do Clube Esportivo Lajeadense. Quem traz mais detalhes sobre o até então único candidato é Thiago Wittelder. No dia 17 de julho acontecem as eleições para a presidência do Lajeadense. E por isso a gente conversa agora com um dos candidatos, Alexandre Sebem. Alexandre, muito bom te receber no Jornal do Univates. Começo te perguntando o seguinte, quais que vão ser os teus principais projetos para a equipe do Lajeadense? Primeiramente, fortalecer ainda mais as categorias de base do clube, né? O grande projeto que a gente vem vendendo junto ao Conselho Deliberativo do clube e a comunidade, que só tem uma maneira do clube crescer e se manter num estágio acima do que vive hoje, né? É a formação de atletas. Trabalhar forte na sub-20, na sub-17, desenvolver atletas para que cheguem no profissional do clube com identidade, com o clube, com o Lajeadense, colocar alguns atletas em outros clubes, em clubes maiores, para que possa dar um retorno financeiro e com isso nós ir crescendo gradativamente até atingir um estágio de excelência, o próximo excelência, e que de lá a gente não saia mais. A gente sabe que o Alves Azul enfrenta alguns problemas financeiros, né? Como daqui a pouco tu pretende resolver isso ou talvez amenizar essa situação? Existe um projeto, um plano de sócio sendo bem elaborado. Buscar alguns patrocínios, algumas medidas, alguns planos de governo, né, na presidência, que está sendo montado junto com o Conselho Deliberativo. O Conselho está atuando, está passando ideias, construindo junto com a gente, né, projetos visando a recuperação, trazer a comunidade para dentro do clube, e que com isso o clube vai se fortalecendo a médio prazo, né? A curto prazo a situação não é das melhores, mas a gente acredita num projeto a longo prazo e sempre digo que a meta do Lajeadense é 2026 jogar a Série A do Brasileiro, pautado na formação dos atletas aqui nas categorias de base. Digamos que você assuma agora no dia 17 de julho. Vai ter time profissional do Lajeadense para o segundo semestre de 2017? A ideia é jogar a Copa Federação, né? Embasado com os atletas que permanecem aqui, categoria de base. O sub-20, tem alguns atletas com 21 anos e mais, quem sabe uns 2 ou 3, máximo 3, 4 atletas da cidade ou da região com idade profissional que possa fortalecer a equipe dentro de campo, né? Mas pautado nos atletas da base. A gente sabe que essa permanência do time profissional daqui a pouco pode dar muito mais consistência para aí sim jogar a divisão de acesso no próximo ano. Tu acredita nisso e é por isso também que tu pretende, como projeto, permanecer com o time profissional? O projeto de jogar a Copa Federação com os atletas da base é pensando no acesso em 2018 para a primeira divisão. Porque quanto mais esses atletas jogarem, quanto mais eles participarem de competição e competições mais difíceis, o amadurecimento deles é maior. Se a gente parar de jogar agora, fechar o clube ou não disputar um campeonato profissional, a gente perde muito em formação, em desenvolvimento e amadurecimento desses atletas. E ficou comprovado no campeonato desse ano que muitos atletas da base deram conta do recado e boa parte deles que jogaram foram os melhores atletas, foram atletas importantes ao clube, que fizeram com que o clube chegasse até a semifinal e por detalhe a gente não ter conquistado o acesso. Ok, obrigado Alexandre, muito bom te receber no Jornal do Univates. Bom dia, a gente agradece e esperamos que em 2018 a gente possa nesse momento estar falando em primeira divisão.
Okay, obrigado, Alexandre. Então a gente conversou com o Alexandre Sebem, ele que é um dos candidatos para a presidência do Lajadense, as eleições acontecem no dia 17 do próximo mês. Voltamos agora para o Jornal do Univates, nas imagens de Vinícius Huber e eu, Thiago Witolder. Obrigado, Thiago. E mais notícias você confere às 6h30 da noite no Jornal da Univates, segunda edição. Obrigado pela companhia, tenha uma boa tarde e um ótimo final de semana.